Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Conecta ADM do CRA, do CRA Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar sobre os desafios da liderança na atualidade. Vamos, inclusive, fazer uma... Boa noite aos que estão entrando. Vai ser um prazer compartilhar esse momento com vocês. Oi, Regina, boa noite. Me ouve bem? Me ouve, Regina? O pessoal que está entrando, vamos nos ajudar a dizer como é que está, né, a nossa transmissão, se estão ouvindo bem. Vamos começar a acenar, vamos fazer uma live bem interativa hoje. Boa noite, Adrina, Marcos. Me ouve, Regina? Presidente Kate Maciel entrando nesse momento. Boa noite, Kate, seja bem-vinda. Eu ainda não escuto a Regina, não sei se vocês estão me escutando. Já visualizo, Regina, você. Você está me escutando? Agora comecei a escutar, mas ainda está um pouquinho longe, Regina. Vê se está tudo bem. A voz está chegando melhor agora. E agora? A voz melhor, a câmera ainda está meio turva, pelo menos para mim. Heloísa disse que está ouvindo super bem. E eu tô, assim, tá tudo, para mim tá tudo ok. Agora vê aí como que tá em relação às pessoas, se estão ouvindo, se tá... O pessoal está participando aqui, está sinalizando que estão ouvindo super bem. Que bom, então acredito que a gente deva aproveitar bem o tempo de hoje. Eu acho que vai ser uma hora bem agradável, né, Regina? A gente Sim. compartilha do mesmo pensamento. Vamos conversar sobre os desafios da liderança na atualidade. A nossa convidada de hoje, muito conhecida, né, aqui em Natal, é mestre em administração, é especialista em docência, é especialista em administração hospitalar, é consultora organizacional e de carreira, né? Regina Stephan é uma querida aqui para todos nós. Nós desejamos realmente que a live seja muito interativa, com muitas abordagens interessantes. Quem quiser esclarecer alguma dúvida pode perguntar, vamos tentar responder a todas dentro do possível, né? Vamos fazer com que essa live seja bem marcante para a gente, né? Regina, começando, você possui uma passagem aqui em Natal bem marcante, né? Deixando muitos amigos e deixando legados, inclusive. Conta para a gente um pouquinho, para quem ainda não lhe conhece, tem né, a oportunidade de estar lhe escutando hoje, como foi sua trajetória aqui em Natal, né? E a aproximação com o tema da liderança. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Sempre é uma honra estar com vocês, né? Agora eu estou morando em Goiânia, mas assim, eu falo que eu amo o Rio Grande do Norte, eu adoro o Natal, fico muito feliz, né? Principalmente de falar sobre a liderança, sobre a área que eu já executo, né, há 24 anos. Então, como administradora, como docente, como consultora dentro das organizações e principalmente trabalhando, né, no desenvolvimento das pessoas, treinando líderes para alcançar sua performance. Né? Então, isso é um tema que é necessária e, principalmente, nessa nova realidade. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa sempre discutir, sempre colocar. Eu acho muito importante o CRA trazer isso, e não só nós administradores, mas todas as áreas que trabalham a liderança. Isso não é só a gente como gestora no curso de administração. Qualquer líder
que vai executar alguma atividade, principalmente, né, ele vai ter uma equipe, ele vai trabalhar a liderança. Então, eu fico muito honrada de estar aqui falando, né, aqui de Goiânia, para vocês de Natal. E isso, né, como eu falo, como que é interessante, importante ver o lado positivo das coisas. Porque com a pandemia, infelizmente, a gente está um pouco distante, porém, como a gente fala, né, mais ligados, mais online, mais on. E isso faz com que eu aqui de Goiânia esteja presente numa live com vocês, CRA Natal. Verdade, isso é uma verdade. Regina, eu queria que as pessoas também me ajudassem. O seu áudio, para mim, não está tão bom. E eu queria que, né, aqueles que nos estivessem já acompanhando, já estamos com 17 pessoas nos acompanhando, sinalize para a gente se é a minha, né, internet que está ruim ou se vocês estão conseguindo ouvir a Regina bem. Dá para sinalizar, pessoal? Se estão ouvindo bem, faz um joinha aí, sinalizem. Eu acho que eu estou te ouvindo super bem. Você está ouvindo super bem, né? Estou super bem. Eu não estou. Eu acho que se eu tivesse que dar de 0 a 10, eu daria uma nota 5 para que eu estou ouvindo, mas Estou a vendo. apresentação. Maria está dizendo que está ouvindo todas as duas bem, tudo certo, a Letícia está ajudando, está ótimo. Então tá, pessoal, eu vou relaxar com o que eu tenho, com o que vocês estão dando esse feedback, que é bem importante. Ok? Que bom. Regina, nós sabemos que exercer o papel de um líder de equipes nunca foi uma tarefa fácil, né? Na época do tempo em que mandava quem podia, né, e obedecia quem tinha juízo. Até assim era difícil ser um líder. Mas no cenário de hoje, está mais difícil ainda. Como é que você consegue observar essa questão da liderança no contexto de hoje? Hoje, se a gente pode falar, 19 de novembro de 2020. Então, Tati, eu acho que uma das questões principais hoje na área da liderança é trabalhar os soft skills, né? Os soft skills que realmente as nossas habilidades comportamentais, a nossa inteligência emocional. Nunca se falou tanto sobre inteligência emocional como nós estamos vendo na liderança, nas empresas, na área de RH estratégico. Essa semana agora foi sábado, eu estava participando de uma mesa redonda com o pessoal do RH, de gestores do RH aqui de Goiás. E isso, uma das questões mais colocadas foi que a liderança está precisando trabalhar a inteligência emocional. E como a inteligência emocional? Em questão de entrega de prazos. Então, às vezes, porque, e como eu falei, existe um lado positivo em relação de estarmos em casa, fazendo uma live, não pegando trânsito, mas às vezes até que ponto os líderes estão trabalhando a entrega de resultados em prazos certos. Então, até que ponto as pessoas estão procrastinando. Então, isso faz com que a área do comportamento se coloque muito mais. Fora a exigência, né, que a gente está vivenciando cada vez mais referente a estar mais on. A gente está mais on. Então, antigamente, a gente, às 8 horas da manhã, a gente chegava na empresa, 6 horas e ia embora. Agora, não. Agora, o que está acontecendo? A gente está praticamente online. O WhatsApp está ligado, as redes sociais estão ligadas, e isso faz com que eu precise trabalhar mais a minha liderança no aspecto emocional. Nunca se falou sobre CNV, comunicação não violenta, dentro das organizações. Então, a área da psicologia, cada vez mais entrando na área da gestão e falando como trabalhar a comunicação não violenta, como trabalhar uma boa comunicação. E isso, a liderança, ela está precisando ser ensinada. A própria liderança. Por isso que a gente fala que o lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo, está muito maior agora.
Por quê? Porque existe cada vez mais essa exigência do mercado em trabalhar nós, profissionais da liderança, numa maneira onde eu estou mais visível, onde a rede social está mais visível. E principalmente a gente está vendo, né, a visibilidade hoje das empresas, o que as empresas estão falando, o que elas estão trazendo, e isso a gente vê empresas super positivas, empresas extremamente ruins referente à imagem dela. Então, nessa pandemia, a liderança ela vem com um novo olhar, principalmente na área da inteligência emocional, que a gente sempre falou, né? Nós que somos da área de administração, a gente sempre escutou, né? A gente sempre falou, a gente sempre falou isso para os alunos, mas vivenciar isso é diferente, porque está sendo exigido. A gente sempre falou eu falo que teve uma disciplina que eu sempre ministrei, que foi a etiqueta corporativa, né? Na etiqueta, como você se comporta nas redes sociais, como você coloca isso. Agora, ela está sendo exigida muito mais, porque você está mais visível. Você é mais visível, porque você... E aí vem, né, o feedback remoto, como a gente trabalha o feedback, questões comportamentais, mais na área da liderança. Não que a parte técnica, não que a parte das habilidades técnicas de processo, o famoso hard skills, não tem importância, é claro, mas é saber lidar com isso. É saber trabalhar com essas ferramentas agora, referente a essa loucura que todos nós estamos vivendo. E que, se infelizmente acontecer, vai vir uma segunda onda, vai vir lockdown. E aí as empresas têm que estar, né, se adaptando, e os gestores, principalmente, tendo mais exigências. Os líderes estão sendo mais cobrados, e cobrados da direção, e cobrados também dos seus funcionários e da sociedade, porque a sociedade está de olho na empresa, o que ela está fazendo, o que ela está comportando. Então, houve uma mudança muito grande para a liderança em relação ao comportamento emocional desse gestor. Isso é verdade. E a gente tem percebido essa questão da inteligência emocional, eu acredito que tem sido um grande desafio, né, para líderes e para liderados lidar com todo esse aflorar da pandemia, porque trouxe um misto de incertezas, de necessidades de readaptações. A gente teve que literalmente reaprender, né, várias coisas. Então, o que surgiu de novo nesse período? Eu sei que o home office acabou fazendo com que os líderes tivessem mais aguçados para entender melhores ferramentas de controle à distância, né? Mas a gente vê muito que muitos líderes também têm muitas dúvidas, né? Não é fácil liderar, não é fácil ser liderado e não é fácil liderar também. E o que a gente percebe é que muitos líderes, eles acabam sinalizando que é muito difícil estar à frente de um grupo de pessoas que pensam diferentes, que possuem diferentes características comportamentais. A pandemia trouxe isso um pouco mais aguçado, ou não, já existia e a gente simplesmente despertou para esse mundo, né, da liderança? Eu acho que sempre existia. O problema é que agora está sendo mais visível. Então, assim, coisas que a gente, eu falo, por exemplo, de aprender a aprender, né? Peter Senge escreveu isso há anos. Só que agora, como a gente fala, como eu falei para vocês, o lifelong learning, que agora está no novo... Só um instante, Regina, só um instantezinho. Tá turva a sua imagem novamente e a voz também está tremida. Eu vou voltar para o pessoal para saber se vocês estão percebendo isso, porque isso pode refletir no nosso vídeo posteriormente. Claro. Vamos pedir novamente para o pessoal que sinalize como é que está, gente. O vídeo e áudio para vocês. Está bem? Está tudo ok? Eu estou vendo tranquilo, assim, sabe? Para mim, eu estou conseguindo
A minha imagem eu também estou conseguindo ver bem, a sua está bem turva. Eu estou vendo que o Yuri Rodrigo entrou, que o Marcílio II entrou, nós tínhamos a É só Kate, que é a dar presidente do CRA, nós temos o Sandro Pacheco, diretor, o conselheiro, né, eleito pelo CRA. Eu queria saber se tá turvo, se vocês estão ouvindo bem. A alguma. apresentação está dizendo que a imagem também está turva de Regina. A Adrina tinha sinalizado. Pois é, eu não sei. Regina, para que a gente melhore o áudio e principalmente o vídeo, eu posso reintroduzir você novamente para ver se dá uma melhorada? Claro, claro. Eu, Aqui, eu, o áudio estão ótimos, o áudio está bom, o vídeo e o áudio está turvo. É a engraçado, para Adrina algumas a pessoas Adrina está estão. sinalizando que o vídeo e o seu áudio também está turvo. É como está aparecendo para mim. Então, para que a gente não perca a qualidade e a gente consiga manter, né, a interatividade, eu acho que é bem importante. Áudio e vídeo tá, né, casados de forma com qualidade. Eu vou desligar e você pede para entrar novamente, tá certo? Certo, tá certo. Vamos lá. Ok. Vamos lá, pessoal, vamos testar aqui. Vamos ver se a Regina entra, né, para a gente ter uma qualidade melhor, tanto no som quanto no vídeo. E a gente vai, não saiam daí, viu, pessoal, que eu acho que a gente tem bastante informações para dar, e eu queria que vocês, né, aproveitassem o momento e começassem a perguntar também, que aí a gente pratica a verdadeira interatividade, não é isso? Vamos esperar que ela reconvide para eu chamá-la. Olá, vamos ver. Aguardando a Regina, que já sinalizou. E aí? Ah, já devia ter feito isso antes. Agora vamos lá, de verdade. Eu acredito que tenha melhorado bastante, Regina. O que acontece? Essas são as questões, aí a gente vai entrar sobre a liderança, falar sobre isso. Uhum, As técnicas, né, a tecnologia, ela tem seus problemas. Isso vai acontecer em toda tecnologia, mesmo ela sendo de alto padrão. O que faz a diferença hoje na liderança é principalmente a inteligência emocional, os soft skills. Né? uhum, Então, soft skills, que é essa habilidade comportamental, é que faz a necessidade de entender que, às vezes, nem tudo dá certo. E aí a liderança vai ter que saber lidar com isso. uhum. Mas vocês agora está tudo bem? O som? Como que tá? Ainda está um pouco turvo. O som está melhor. Ele fica variando, né? A Adrina está sinalizando. Para mim tá ótimo. Eu estou tentando, tá? Eu não sei o que está acontecendo, infelizmente. A imagem Uhum, minha tá, sabe? uhum. Então, Ok, mas a assim, gente vai seguir porque eu acredito que o áudio esteja bom, né? Eles estão sinalizando que o áudio esteja bom, então a gente vai fazer de conta, gente, que é também uma live de áudio, né? Então isso a gente vai ouvir de maneira adequada também, não vai perder a nossa qualidade do, da live. da nossa live, do nosso assunto. Assim, Vamos é lá. engraçado. Quais são as maiores queixas que nós temos hoje sobre equipes em relação aos seus líderes? O que é que você tem conseguido A maior puxar coisa, de dados, de informações que a gente possa estar compartilhando com a nossa prática do dia a dia e, né, trazendo informações de outras empresas? Como é que você vê as maiores a queixas? maior, a maior queixa que está se vendo na liderança e que se é colocado até para dar o treinamento é a comunicação, tá? O feedback, a cultura do feedback e também a procrastinação. Porque por mais que nós estamos, como eu falei no primeiro momento, né, a gente está extremamente mais online, a gente está fazendo tudo remotamente, mas algumas pessoas precisam trabalhar para procrastinação. E nisso, o prazo, né, você vê em relação ao prazo, nem todo mundo faz a entrega, nem todo mundo consegue planejar, porque o que acontece? Falta o aprendizado de aprender a planejar.
Então, nem toda liderança tem um planejamento. Na verdade, está mais apagando incêndios, transformando o que é importante em urgente, porque não faz o que é importante, e aí transforma em urgente, e acaba sendo eu falo uma bola de neve de procrastinação por falta de planejamento e saber o que é necessário naquele momento. Então, é uma das maiores reclamações hoje na liderança. Ok. A Letícia nos pergunta aqui, é bem interessante a pergunta dela, se é possível surgir um novo perfil para o líder pós-pandemia. É A possível, na questão não é verdade já surgir. nasceu, né? Já nasceu, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas já nasceu um pouco desse perfil, né? Mas será que a Eu, gente poderia elencar assim, quais as características desse líder pós-pandemia? eu acho que a questão de não nascer um novo Você falou. perfil, eu acho que não é que vai nascer um novo perfil. Eu acho que vai, que já nasceu, você trabalhar o comportamento, como essa questão de trabalhar cada vez mais a inteligência emocional. Como eu falei no início, nunca se falaram tanto da psicologia, da inteligência emocional, hoje nas organizações. Então, trazer esse perfil, eu acho que não é que vai mudar, eu acho que precisa de ter líderes que tenham uma inteligência emocional melhor. E aí vem uma autorresponsabilidade, um autoconhecimento, para você se autodesenvolver. Então, Uhum. às vezes, esse perfil é até uma autoanálise para os líderes de plantão que estão aqui ou futuros. O que você precisa melhorar? Que falta para você ter uma equipe de alta performance, mas em relação a você. Porque às vezes o que eu percebo de liderança é sempre falando da equipe, que a equipe precisa isso, porém, e você, o que você precisa melhorar? O que você precisa trazer de importante para a tua equipe, mais através do seu autoconhecimento e da sua autorresponsabilidade. Como eu falei, a comunicação não violenta, de você fazer uma boa comunicação, dar um bom feedback, receber um bom feedback, isso não seria um novo perfil, mas um novo Uhum. comportamento dentro das empresas. E às vezes estava lá, né? Mas não era tão cobrado, porque hoje a gente está numa maior visibilidade do que antes. A gente é mais Uhum. visível hoje na pandemia. A gente, Uhum. essa live, eu estou na minha casa, você está na tua casa, né? Essa proximidade, por mais que existem, a gente fala, é remoto, mas é uma coisa íntima. Eu em sala de aula, e aí vem a gente fala de liderança, é, hoje os professores, seja qual for a área, a maneira que eles teve que se reinventar, principalmente para trabalhar a liderança de uma sala de aula, e se reinventar, não é? Aí vem a tecnologia, ok, os processos, porém, como você vai lidar com o seu emocional se de repente a internet cai, se o cachorro late, se acaba energia. Então, esse processo é o que faz com que vê a diferença do profissional. Então, É, nessa nova realidade. é verdade. Tem uma coisa também muito interessante, eu não sei se você concorda, é, nós temos uma infinidade de informações que disponibilizadas pela internet, né? Hoje a gente pode pesquisar matérias, vivências, artigos, lives, então a gente teve e a gente aprendeu muito nesse período em acompanhar, né? Então não é difícil a gente achar o tema liderança em diversos canais. Mas uma coisa eu acho que é muito importante, eu acho que, não sei se você concorda, é que a gente fica muito procurando o que está ao entorno, né, da liderança, mas a gente não olha para o que está dentro de nós como líder, dentro daqueles que não, são os nossos liderados. Muitas vezes basta sentar e conversar e ouvir para saber exatamente, você falou assim sobre o feedback, né? Onde que eu posso melhorar, aonde que está sendo mais difícil, né,
o exercício da liderança, o que a gente espera dos liderados. Então, muitas vezes, uma boa conversa, uma boa ferramenta de feedback faz com que o próprio perfil nasça ali, né, bem customizado, bem personalizado, sem que a gente possa ter grandes expectativas, achando que existe uma receita própria, né, para ser um excelente líder. Concorda, Regina? Claro, primeiro que não existe receita para liderança. Por Uhum. quê? Porque as pessoas são diferentes, as empresas são diferentes, a cultura da empresa é diferente. Então, cada vez mais, você vai. Eu falo que a gente precisa. Eu falo que é a cerejinha do bolo do líder, é ele saber lidar com todos os tipos de organizações, todos os tipos de empresas. Porque são Ok. pessoas diferentes. A minha equipe é diferente de outra. Se eu for para uma equipe, eu sempre falo isso em sala de aula, você pode dar a mesma disciplina na mesma universidade, mas às vezes uma disciplina é maravilhosa, você consegue passar aquilo numa coisa tão fluida, e para outra turma é maçante, é desgastante, porque é a mesma disciplina, é a mesma professora, é a mesma ferramenta utilizada. Porém, as Verdade. pessoas são diferentes. Então, essa necessidade hoje de conhecer a sua equipe e ser franco, quando você fala, né, ter uma conversa, saber dar o feedback, receber o feedback, é, é novo. Por mais que a gente ache que não é novo. A gente ouviu falar, quem é da área de gestão, quem estuda administração, sabe que isso sempre foi falado. Mas é questão de ser praticado. Porque existe uma questão teórica e uma questão prática. Então, Uhum. hoje, porque todo mundo está num processo estressante. Eu fico pensando no líder, ele está sendo cobrado, gente. Ele está sendo cobrado pela direção, pelos funcionários, pela sua equipe, como eu falei, pela sociedade. E também o funcionário está sendo exigido. Está se tendo uma questão muito forte referente eu falo, a inteligência emocional. A gente trabalhar a inteligência emocional. E isso é conhecer a sua equipe, lidar com um temperamento, às vezes, diferente do outro. E Uhum. também lidar com o Verdade. temperamento seu também, né? Porque eu falei, uma autoanálise e uma autocrítica. Porque às vezes você fala que é a sua equipe que está ruim, e às vezes é você que é ruim. E nas pesquisas que foram feitas, isso, eu adoro o LinkedIn, né? O LinkedIn tem muita ferramenta para você ler, como você falou, é, artigos de profissionais comentando, e, e no LinkedIn falando que muitos dos profissionais, e profissionais de talentos, profissionais saíram das empresas não por questões do trabalho, da exigência, do processo, e sim por conta do gestor, da liderança. Então, às vezes você perde, você não retém o talento. Por quê? Porque você é um gestor que precisa ser analisado e percebido que você que precisa melhorar e não a equipe. Porque a gente fala muito para líder, né? E às vezes essa necessidade de falar, líder, dê um reconhecimento como você está dando feedback, como é seu feedback, você está cobrando muito, você está não sabendo falar. E aí, como eu coloquei, a comunicação não violenta falando hoje dentro das organizações. Uhum. Muito interessante. A gente teve, recentemente, a gente falou muito sobre isso, essa questão da comunicação não violenta, que está tomando um espaço muito grande nas organizações, né? Está se retornando o assunto para que a gente consiga realmente sair daquela antiga forma que a gente diz, sair da teoria e entrar na prática. Mas precisamos perceber que isso é prática, ou seja, é um exercício, né? Então, a gente precisa, assim, verificar, fazer os testes para saber exatamente qual a melhor forma que a empresa, o líder e seus liderados conseguem se adaptar. Teve um comentário aqui, se eu não salvo engano, foi a Heloísa, eu acabei perdendo aqui, mas ela disse que achou até melhor, ela se identificou mais com essa nova modalidade, porque percebeu que deixar o colaborador mais livre acabou facilitando todo o processo.
não é? Então, isso realmente é um exercício constante, a Jéssica está né, ratificando aí, e o mais importante é isso, é esse exercício, é a gente viver a nossa realidade, né? Cada um na sua empresa, porque como você disse, você às vezes dá uma aula na mesma disciplina em turmas diferentes, não é a mesma coisa, né? Então, o que a gente tem que ficar atento é observar o que está acontecendo, né? Quais são essas tendências? Você sinalizou, olha, é o comportamento, o mapeamento comportamental está vindo com força, né? Para que a gente saiba exatamente quem é aquele né, colaborador que está com a gente, como ele se comporta, qual é a forma como ele age. Então, conhecendo um pouco mais, a empatia está vindo também com muita força. A pandemia trouxe essa questão de você olhar para o outro, não da forma como você quer ser visto, mas como ele quer ser visto, ainda tem isso, né? Essa nova roupagem da empatia. E aí a gente percebe que é prática, né? Não é receita pronta. Mas é importante saber exatamente que cenário a gente está vivendo, quais são as tendências, como é que a gente pode estar construindo uma relação saudável, uma relação produtiva entre líderes e liderados, porque acho que todos ganham, não é isso? Ganha a empresa, que obtém os resultados organizacionais, ganha o liderado, que trabalha com mais satisfação, gerando produtividade, ganha o líder, que né, acaba desempenhando o próprio papel dele. Então, eu acho que esse alinhamento ele é muito importante. E o E conhecimento, uma sem dúvida, não é isso? a questão que a gente, quem é da área da gestão sabe, a famosa competência que é o conhecimento, habilidades e atitudes, que a gente sempre fala, mas é uma questão de prática. Por isso que eu falo, não adianta ter essa teoria se a gente não vivenciá-la. Então, como que eu vou vivenciar a liderança? Eu vou vivenciar principalmente tendo um autoconhecimento do que eu preciso melhorar, do que eu preciso trazer para a minha liderança para que aquela equipe seja produtiva. E para que ela seja produtiva, eu tenho que engajar. Então, falar sobre engajamento, reter talentos, são as estratégias que o RH está usando, mas principalmente, não só o RH ficar longe, mas o RH composto com todos as de outras áreas. Não é só ficar. Por isso que, quando eu falo sobre o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, eu aprender mais, e nessa pandemia, existem tantos cursos, palestras gratuitas, que a gente questiona por que, que as outras pessoas não Regina, eu vou estão. te parar mais um pouquinho novamente, tá? Agora cortando Eu acho muito. que a internet, A gente Tati, pode fazer aquele mesmo exercício de dar uma saída e retornar, porque a qualidade pode, do áudio sim, está ruim um pouquinho. A gente vai, mas até eu para acho que a tua melhorar, né? internet, eu acho que a tua Vou internet, fechar, Tati, você volta novamente. A gente está com um grupo bom entrando agora. Agradeço ao professor Rodrigo, que está trazendo estudantes, e isso também vai, né, trazer uma boa maneirada aqui com a gente. O pessoal vai se formalizando as perguntas, tá certo? Tenta entrar olha novamente a tua para a gente internet, melhorar aqui um pouco da qualidade. Tati, olha a tua internet. Oi, pessoal. Eu estou removendo rapidinho a Regina, Stefan, para que a gente possa melhorar um pouco da qualidade do nosso vídeo. O áudio está saindo um pouco melhor, mas a gente estava sentindo que o vídeo estava um pouco pausado. Vamos tentar melhorar um pouco da qualidade, ok? Bem-vinda à turma do Rodrigo Fortunato. É, podem mandar as perguntas, eu estou tentando, né, acompanhar aqui a participação de vocês, tá bom? Vamos lá, Regina voltando. Aguardando a Regina, ela já está voltando. E aí, tem que ver a tua internet, Bem, Tati, se não está com algum problema. alguém está pedindo para fechar todos os aplicativos que estiver aberto. Eu acho que O meu, o às meu vezes a tá. internet pega, né, prega uma peça na gente e a gente vai aí, gente. A gente vai, né, driblando, fazendo o possível. Como eu Acontece isso em falei, tudo. inteligência emocional.
O pessoal está dizendo. Ok, Regina, então vamos lá. O pessoal tá dizendo que está tudo ok, o Rodrigo Fortunato. O vídeo melhorou, estou vivendo muito claramente agora. Eu acho que a gente ganhou novamente a nossa qualidade tão desejada, né? A Jéssica está dizendo que as duas estão bem aqui. Então, ok, gente, vamos voltar ao que, né, que interessa, porque o assunto liderança ele é sempre muito bem-vindo, é sempre muito útil. Eu acho que temas úteis, eles, né, eles têm que ser debatidos com todo com todo o detalhe que precisa para que a gente realmente deixe não só legado, como aprendizados, né? Compartilhe o máximo que nós pudermos. Nós falamos assim, cultura de feedback. Cultura de feedback como um dos aspectos da liderança, e eu creio muito nessa cultura do feedback, né? E não precisa ser somente aquele feedback das avaliações de desempenho, que são periódicas, né? Mas eu creio muito naquela avaliação de desempenho diária, daquele bate-papo, né? Daquele bom convívio, né? Entre uma equipe. Como é que a gente pode transformar essa cultura do feedback diário junto de uma organização? Como é que a gente pode levar o líder a se inspirar para que ele creia que ali não é perda de tempo, né, um ganho muito grande desse processo de cultura de feedback? Primeiro, Tati, assim, a empresa ela tem que ter a cultura do feedback, ela tem que ter no seu tripé de missão, visão e valores a importância de dar o feedback. Porque vem muito da cultura da empresa, a cultura organizacional. Então, depende da cultura da empresa, você não vai ter como dar um feedback, porque isso não é um processo dela. Porém, se a empresa tem essa cultura, ou se ela quer trabalhar essa mudança, principalmente no presente que você... Um pouquinho para mim, eu não consegui entender. Pronto? Cortou um pouquinho para mim, eu não consegui entender. Dá para Eu acho que repetir a um sua internet pouquinho? está ruim, Tati. Oi? A tua internet, ela não está legal. Não está Porque ela, legal. é, porque Você me ela vê tá. bem? Eu vejo você super bem, tô ouvindo, mas às vezes dá uma travada. Uhum. Porque Eu acho que como a tua tá com problema, então a minha acaba, eu vejo que tá parando. Mas essas são as questões, né? Tá uhum. travando, o que tá travando, Juninho né? está dizendo que está travando para ele também, e acontece realmente essa questão né, do travar um pouco. E aí, mas a gente vai tentar, acho que agora já está melhorando, acho que ela está, né? A gente tem reclamado bastante aqui em Natal um pouco da internet, eu não sei se aí em Goiânia está acontecendo a mesma coisa, né? Não, Mas a até gente que vai assim, ver se Deus não. volta. Porque como Uhum. eu dou aula remotamente, né? Quase todos os dias, então assim, até graças a Deus não, porque a gente ministrar uma aula tem que, né? Eu falo que são as habilidades que nós precisamos trabalhar, o nosso emocional. A Regina também travou, só a Regina. Eu vou cancelar novamente, você tenta entrar novamente, eu não sei. Ó, já apareceu novamente. Ele fica meio que sem saber o que fazer. A gente vai tentar levar e aos pouquinhos a gente vai ver se ela vai se restabelecendo aos poucos, não é isso? Sinalizando aqui que a sua travou, a minha continua boa. Graças a Deus, né, a gente vai pelo menos um, mas eu acho que o áudio também estava legal, não sei, eu estava só o vídeo. Mas a gente está falando de cultura do feedback. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo ótimo. A questão maior é referente a trabalhar essa cultura. Então, como eu falei, feedback é um Uhum. presente. Feedback é você observar padrões. Até a gente brinca quando a gente vai fazer treinamento com os líderes sobre feedback, a gente fala, olha, procure padrões. Se uma pessoa fala que você é cavalo, acha essa pessoa um pouco louca. Se você acha que a segunda pessoa falou que você é cavalo, começa a questionar. Mas se 10 pessoas falam que você é cavalo, compre uma cela. Então, assim, a gente precisa procurar padrões para entender o que eu preciso melhorar.
E aí o feedback, ele é principalmente uma questão construtiva. Só que isso é uma cultura. Então, com essa realidade da pandemia, nós estamos precisando muito trabalhar o feedback para dar esse retorno. Porque a gente fala de feedback há anos, né? É uma retroalimentação. Mas a necessidade, porque como que eu vou saber que é necessário consertar algo se eu não sei se está estragado? Então, é necessário falar, olha, isso precisa ser melhorado, ou isso não precisa ser melhorado. Então, toda essa questão de feedback é um feedback positivo e um feedback principalmente para trazer a produtividade e o engajamento das pessoas no ambiente de trabalho. Ok, Tá? Regina. Para mim travou algumas vezes, mas eu estou acompanhando, né, a interação das pessoas e eles estão dizendo que tá dando para ouvir bem. Eu acho que a gente dá para continuar tranquilamente, né? Na hora que corta, a gente repete se for preciso. Vamos correr É, atrás disso. Mas era um tema muito importante, assim, essa questão da cultura do feedback, e ser entendido como, né, como algo necessário para não só melhorar a produtividade, e aí a gente deixa bem claro que a gente tem um olhar muito forte para ambos os lados, tanto o lado da empresa, né, que precisa realmente alcançar seus resultados organizacionais, mas para o lado do funcionário, que precisa estar lá satisfeito, que precisa se sentir bem no ambiente, né, que precisa se sentir acolhido, orientado, né, que precisa ver no seu líder alguém que o inspira, né? E a gente tem aquela questão do líder, por exemplo, o líder inspirador, né? E tantos títulos que se dão para os líderes os líderes na atualidade, mas o que a gente precisa é ter a ideia de que a gente precisa ter um time redondo, né? Uma equipe redonda que conheça as suas características comportamentais, que respeite cada características divergentes uma da outra, mas que ao todo essa diferença é bem positiva porque acaba sendo bem mais construtivo em termos né, de ação, né, para ser conduzida para atingir um determinado objetivo. Então, eu acho que essa questão da cultura do feedback é um ponto importantíssimo. Eu acho que também é importante o líder se conhecer, né, conhecer suas limitações. Não raro eu vejo líder dizendo que não sabe dizer não, então aquele líder, né, que deixa acontecer tudo, que não tem um pulso, não um pulso de ser aquele autocrata, né? Mas aquele que pode chamar atenção, né? Fazer com que as pessoas saibam exatamente aonde precisam melhorar. Eu acho que é bem fundamental que ele também saiba exatamente se conhecer, esse autoconhecimento, né, do líder, para que ele possa exercer o seu papel com mais tranquilidade, com mais eficiência ou efetividade, pode-se dizer assim, né? Eu vi que um bom grupo que a Isabela está dizendo que é um prazer reencontrar você aqui, Regina, Isabela Mendonça, né? De volta agora. Tá, então eu vou tentar ler um pouquinho do que as pessoas estão colocando aqui, às vezes a internet não permite tanto. Mas eu vi que entrou uma turma grande e uma das perguntas que fizeram realmente foi assim, as características desse novo líder, né? E a gente já conversou bastante sobre isso e a gente falou que existe algumas características, sim, e que os desafios vamos para outra pergunta, qual o desafio que os profissionais terão para a carreira de gestão a partir desse momento que estamos vivendo? Será que apenas entender um pouco sobre a inteligência emocional, será que apenas inserir uma cultura de feedback, será que apenas desenvolver soft skills poderá garantir um sucesso maior? Ou tem outras questões mais pontuais que precisam ser observadas para que aquele líder realmente seja um líder que ele atinja o perfil do líder que se deseja, que as empresas desejam? Então, primeiro, que a gente percebe em relação às lideranças, é claro e evidente que quando a gente fala de soft skills, da inteligência emocional, e o soft skill tem vários itens, né? Comunicação, saber trabalhar em equipe, ser resiliente, se autoconhecer. Tem várias características, mas é óbvio, evidente
que essa pessoa ela precisa conhecer o seu trabalho, o seu processo. Ela precisa estudar sobre liderança, ela precisa estudar sobre a qualidade daquele produto, ou daquele serviço. Ele precisa conhecer o mercado, ele precisa entender de uma habilidade conceitual o que o mercado, o que o mundo corporativo, daquela área que ele está executando, que ele trabalha, está vivendo. Então, a gente também precisa estar bem perto do mercado, conhecer o que o mercado está falando, o que o cliente está falando. E quando a gente fala dessa inteligência emocional, ela é importante porque ela é uma base. Mas e a questão principal referente à sua técnica? Você está estudando? Você está lendo? Você está se informando sobre o local que você trabalha? Então, assim, se você trabalha na área de modas, o que está tendo de moda? O que tem o cliente? Você está fazendo pesquisas? E aí você, mas eu sou da área de gestão de RH, eu sou da liderança de RH. Não importa. Você precisa trazer até para conhecimento da sua equipe o que o mercado está falando. A pesquisa de mercado é importante. E eu vi muito algumas pessoas falando o seguinte, espera lá, a gente está na pandemia, a gente não pode fazer nada. Não, você pode pesquisar, você pode fazer a pesquisa em relação ao seu cliente. Eu questiono vocês aí para pensar quantas empresas mandaram mensagem para vocês, ou WhatsApp, perguntando se vocês estão bem. Ou perguntando o que vocês gostariam que a empresa nessa pandemia fizesse para vocês. Ou um atendimento, ou uma entrega. Um hotel que você frequentava te mandou uma mensagem, você vai voltar? Então, são essas questões também onde é necessária a liderança trabalhar com uma visão de mercado. A gente fala muito disso, né, desse comportamento humano, mas a gente também precisa entender o que o mercado está falando. Você está escutando o mercado? Você está escutando o teu cliente? Você mandou uma mensagem para o teu cliente para saber? Aí, se de repente, né, não só o iFood, que uma pessoa falou, que bom, o iFood cresceu. Uhum. O iFood tem um crescimento imenso. Mas por quê? Porque ele soube lidar com isso. Algumas empresas, Magazine Luiza. A Magazine Luiza deu um crescimento na Bolsa de Valores imenso. A Magazine Luiza comprou uma empresa, School.com, que é uma empresa de formação de liderança. É uma empresa para trabalhar e desenvolver pessoas. A Magazine Luiza comprou. E isso tem dois lados. Um lado empreendedor, porque realmente vai ficar... eles vão vender esses cursos de desenvolvimento, treinamento de liderança, de e-commerce, e também eles vão treinar os próprios funcionários. Então, usando um endomarketing muito grande. E com isso, a Magazine Luiza, alguns projetos, alguns processos que foram maravilhosos. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas as empresas perderam, fecharam. Não, gente, teve empresa que cresceu muito nessa pandemia. Muito. Isso é visão. Isso é olhar o mercado. É fácil? Não, não é fácil. É uma dificuldade. Mas vem essa questão. Até que ponto eu estou conhecendo o mercado? Né? O famoso business plan, plano de negócios. Até que ponto você está usando nessa pandemia? Às vezes não tá nem percebendo. E outra coisa, quando a gente falou sobre diferenciação dentro das empresas, a tua equipe, né, com pensamentos diferentes, cada vez mais a diversidade, a importância. Ontem, eu não sei quem veio às redes sociais, de um gerente da Ponto Frio, em São Paulo, que ele recebeu o carinho da sua equipe porque ele teve, um dia antes, um episódio de racismo. Então, isso hoje as empresas não devem aceitar e a equipe deve mostrar. Isso é uma pontuação de marketing para a empresa Ponto Frio maravilhosa. Então, a gente trabalhar o marketing, a inovação, essa é uma questão da liderança.
E a liderança, ela está sendo muito mais exigida. A gente está mais on. Tudo que acontece está sendo filmado, está sendo postado. Então, se a sua marca não marca de forma positiva, com certeza uma hora ela vai sair do mercado. E a gente está vendo isso. A gente está vendo isso. Eu estou falando aqui, qualquer coisa me interrompem. Verdade. O que eu percebo é que você trouxe assim alguns cases de empresas grandes, né? E ao tempo que você falava, a gente viu, por exemplo, o Raoni dizendo que fez isso com alguns clientes meus, dele, né? Meus não, os dele, os clientes dele. Então, o que a gente percebe também é que a gente tem muitos cases de sucesso, muitos cases que podiam ser reaproveitados da nossa localidade, né? Muitas empresas com muitas histórias, né, de sucesso de liderança, de equipes que se sobressaíram antes da pandemia, durante a pandemia, porque existem várias empresas que não puderam fechar, né? São as indústrias de alimentação, por exemplo, os supermercados, e tiveram que lidar com toda essa dinâmica que até então era mais difícil de se encontrar, que é a dinâmica emocional, vamos dizer assim, porque todos nós, acho que tivemos um período de instabilidade emocional, principalmente em relação, né, à doença em si, que eles estavam lá no campo de batalha e tiveram que lidar com essa situação, como a gente diz, com o bonde andando, com o trem andando, né? As coisas iam precisando ser administradas no decorrer daquele tempo. Então, a gente também tem, eu acho que excelentes cases, a gente podia fazer depois. Você falou assim, você tem que saber o cenário, né? Você tem que estudar, você tem que ler, realmente tudo isso é muito importante, né? E descobrir que a gente não precisa também ir para tão longe. Certamente a gente tem muitas trocas aqui para fazer, não é isso? E uma coisa, quando a gente fala, quando eu dei exemplo, né, de Magazine Luiza, uma baita empresa, mas assim, eu posso falar da empresa pequena, o que ela está Uhum, fazendo, o que ela está ajudando, o que ela pode melhorar, então, o que ela está pesquisando no mercado, quais são. Aí eu vou dar um exemplo da Cacau Show, que é uau, né? No próprio LinkedIn. A Cacau Show, do Alex Costa, ele fez uma pesquisa, eu achei isso fabuloso. Ele fez uma pesquisa no LinkedIn sobre se as pessoas, num evento, né, de semana de Dia das Crianças, ou Natal, alguma coisa assim, se a loja tivesse com uma grande fila, se as pessoas ficariam na fila ou desistiam de comprar. Ele fez um enquete, um questionário, uma pesquisa. Teve 17.700, vou arredondar para 18 mil respostas. Ele fez uma pesquisa no LinkedIn, ele não usou, ele não gastou. Fala assim, teve um gasto, usou o LinkedIn. Até que ponto você, empresa pequena, faz uma pesquisa nas redes sociais referente a alguma questão que você queira saber? Então ele falou, e aí deu a maior parte que as pessoas desistiam, elas não iam ficar na fila, elas iam para o concorrente. Isso uhum. é um resultado que ele usa, ele vai usar com a liderança de melhorar o atendimento na época que está cheio. Então, ele teve um resultado. Então, se a gente pega isso é benchmark. O que aconteceu melhor para aquela empresa, mesmo sendo a Cacau Show, mas o que eu posso usar na minha pequena empresa, na minha Uhum, padaria? exato, Essa que é a exato. questão de gestão. Isso é liderança. Isso é liderança. É eu saber pegar questões que estão sendo utilizadas nas grandes organizações, nas grandes empresas, e colocar na minha realidade, que seja menor, que seja com custo menor. Mas esse caso do Alex Costa, da Cacau Show, ele não gastou com nada, né? Só com a internet da casa dele em relação a LinkedIn. Porque Uhum. isso é uma questão, como falou, faz toda a diferença. Você tem que fazer a diferença. Tá todo mundo fazendo igual, tá todo mundo. O que você faz? O que você mostra de diferente? Esse é o Uhum. grande, né? O grande diferencial. Agora, cabe você entender também quais são os gaps que a tua empresa tem. Isso é através de quê, gente? Exato. Pesquisa. Pesquisa, questionário que a gente ensina em sala de aula, que às vezes você fala para o aluno, já que tem vários alunos aí do professor Rodrigo, eu falo o seguinte, questionário, quando a gente manda pesquisa para os alunos falam, tá, tem que pesquisar.
precisar por isso. É uma nova realidade, né? É uma Cortou um questão pouquinho de... para mim, Regina, que eu acredito que a gente já está se aproximando para o final. Para mim, falta 4 minutinhos para o Instagram, né, cortar a nossa live. Eu achei muito importante esses pontos que você colocou, e aí eu volto a reforçar que acaba sendo informações importantes para a construção do bom líder, né? Que é o ouvir, né? Que é a habilidade de ver o cenário, a habilidade de visão sistêmica, né? De você perceber o que é que as outras estão fazendo, o que é que você pode fazer dentro da própria empresa, né? De mostrar que a gente pode ter exemplos de qualquer natureza, né? Fora do Brasil, dentro do Brasil, de grande empresa, de pequena empresa. Eu acho que é importante, sim, essa relação de você estar atento ao que está acontecendo ao redor. Exatamente, de ouvir, que é uma habilidade muito importante que está sendo muito discutida recentemente. Eu acredito que a gente tenha menos de 2 minutos. Antes que seja cortado, eu queria realmente agradecer a sua participação, Regina. É sempre um prazer imenso. Eu acho que a gente teria N pontos para dar continuidade, né? É, eu senti assim, a falta do áudio alguns minutos, mas isso não tirou o brilho, né? Eu vi que as pessoas estavam sempre interagindo, isso é uma coisa importante para a gente. Então, em nome do CRA, eu queria agradecer a sua participação, né? Agradecer a participação de todos que acompanharam a gente. Provavelmente a gente vai deixar esse vídeo gravado lá no IGTV para que vocês possam rever depois, tá? Regina, oi, sempre muito bom te ver. Sempre é muito bom estar conversando com você, compartilhar do seu conhecimento. A gente acaba sempre aprendendo muito. Eu mesmo já anotei vários pontos aqui que dá para agora, sim, ir lá, estudar, né? Conhecer um pouco mais sobre determinado aspecto, para que a gente realmente possa crescer enquanto profissional, né? Crescer enquanto pessoa. A gente está nessa fase, acho que 2020 veio para mostrar isso para a gente. Então, deixo você com as palavras finais, tá? Agradecendo o prazer que foi duplo, né? Falar com você e falar com você sobre liderança em nome do CRA, RN. Eu fico sempre, é uma honra, né? Eu amo essa cidade, tenho um carinho imenso por Natal. E sempre que precisarem, eu estou sempre disponível para vocês, porque realmente é um tema que eu amo e eu adoro a área da gestão, da área da administração. Fico muito honrada e agradeço. E sempre que precisar, estou aqui ou nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Face, para qualquer dúvida e qualquer questionário que vocês precisarem. Fico muito feliz. Eu agradeço Tá. muito. Tá, eu vou fazer só um registro, não sei se dá tempo. Camila, sua pergunta é muito interessante, eu não sei se vai dar para a Regina responder, tá? Eu vou passar para ela se a gente conseguir, se eu conseguisse copiar, colar, seria ótimo, né? Mas Eu mando um áudio, não tem problema. tá. Camila, qualquer coisa, peça, você entra em contato com a Regina, ela é, né, super próxima da gente, então você faz a sua pergunta. Ela fala sobre as empresas que não conseguiram se manter ativas no mercado de trabalho. Se você acha que essa liderança influenciou nesse resultado ruim que foi, né, a inatividade da empresa. Mas fica para uma próxima, né? Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades. Pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço a participação de vocês. Regina, fica com Deus. Um abraço, tá? Amém. Eu Até que a agradeço. próxima. Até a Tchau, próxima. Tchau, gente. Natal. Beijo. Saudade. Tá, um abraço.